Também ninguém pede. Eu faço as coisas aqui sem comentário, vocês têm que comentar o código para entregar, tá? É uma obrigação. E a gravação também, nunca sei como é que o áudio vai sair, porque às vezes fica longe de lá, porque se eu ficar só sentado, fica parecendo uma aula remota presencial. Né? Então, às vezes o áudio não sai tão legal. Bom, mas é isso. Ó, aqui eu tenho uma variável que eu criei A. Botei uma, podia dizer que A era igual a 3. Aí quando eu digitar A, nessa folha ele vai mostrar 3, tá? Mas imagine que eu quero guardar uma série de valores que eu não sei inicialmente qual vão ser esses valores. Vamos dizer que a gente quer calcular, então vamos com esse probleminha simples aqui. Esse problema é a base daquele algoritmo que eu mostrei para vocês na aula retrasada, se não me engano, que a gente fazia um edifício torcia, na aula passada, que tinha um edifício que tinha um escalonamento geométrico e tal. Então vamos dizer que eu quero calcular a cota por pavimento, tá? E eu vou ter como entradas uma cota inicial, a cota de implantação do térreo, tá? Eu vou ter o número de pavimentos, eu vou calcular o número de lajes que a gente vai ter, e eu vou ter o piso a piso. Estou chamando de PA, tá? Todas essas variáveis são do mesmo tipo de dados, que é uma coisa legal da gente ver, que é qual é desse tipo de dado aqui, para representar uma cota inicial. Não, na verdade, aqui eu tenho, essas duas são de um tipo de dado, né? Essa e essa são do mesmo tipo de dado. Qual é o tipo de dado? Vai representar uma cota inicial e um piso a piso. Float, exatamente. Ponto flutuante ou float, que é um número com casas decimais, como os computadores chamam, tá? E aqui eu tenho um tipo de dado diferente, que é o número de pavimentos vai ser inteiro. Eu não vou ter o pavimento 7,5, porque aqui não é, quero ser de uma política. Aqui a gente vai ter só pavimentos com números inteiros mesmo, né? Então isso aqui vai ser um tipo int, né? Bom, se por algum motivo eu quiser... e eu vou ter uma saída que vão ser as cotas de cada pavimento, tá? Vamos dizer que eu poderia fazer esse algoritmo simplesmente ele imprimindo na tela, imprimindo o texto para cada pavimento, tá? A cota do térreo vai ser essa daqui mesmo, vai ser inicial. A cota do primeiro pavimento vai ser a inicial mais o piso a piso. A do segundo vai ser assim. E ele vai repetir isso aqui essas vezes de cá, tá? Você pode argumentar, você vai contar a cota do térreo ou não. É uma matemática simples de resolver. Não vou estar preocupado com isso, não. Mas ele vai repetir essas vezes aqui, né? Vou contar o térreo como pavimento ou não. Ele vai repetir essa coisa daqui. Eu podia imprimir na tela, mas se eu quisesse guardar essas cotas em variáveis, eu não ia conseguir fazer. Como é que eu ia definir um conjunto de variáveis se eu não sei quantas variáveis eu vou precisar para isso, né? Eu não sei quantos pavimentos eu vou ter. Eu só vou saber quantos pavimentos eu vou ter quando o usuário digitar o número de pavimentos para mim. Entrar com o dado do número de pavimentos para mim, ou digitando, ou na interface de modelagem paramétrica, ele tem que dar esse dado. Então, o jeito que eu tenho é criar uma lista. Ó. Uma lista, vou chamar aqui B e vou colocar aqui uma lista. Ó. A maneira mais comum de fazer é o seguinte, ó. B, ele é uma lista de valores, tá? Ele está aqui, eu usei colchetes, brackets, colchetes, né? Para definir o meu valor e separei os elementos por vírgula, tá? E aqui eu tenho uma lista de elementos. E eu tenho como pegar qualquer desses elementos para usar. Se eu quiser fazer uma conta com esses elementos, eu tenho como fazer essa conta. Se eu quiser pegar o primeiro elemento da lista, ó, eu uso essa anotação daqui. B0.
ele pegou o 1, tá? Ele pegou o valor 1 aqui para mim, que é o primeiro. Porque esse daqui é o índice, tá? Aquele númerozinho que fica aqui. Quando a gente vê uma lista aqui no Grasshopper, ó, quando a gente vê essa lista aqui, ó, aparece um númerozinho aqui do lado, ó. E ele começa com 0, tá? Ele começa com 0, esse número, e ele vai na sequência, sempre na sequência. Se eu apagar um elemento de uma lista, ele vai recalcular esses números todos. Eles vão ser sempre sequenciais. Se eu inserir um elemento no meio da lista, que eu tenho um comando para isso, ele vai empurrar para baixo e ela vai estar sempre em ordem, tá? Inteiros em ordem, e começando em 0. Para a maioria das linguagens de programação, isso vai ser assim, tá? Listas vai ter. Listas é o que a gente chama de uma estrutura de dados de programação. Não é uma variável que eu guardo um dado. Uma lista é uma das maneiras de guardar uma estrutura de dados. Isso aqui é uma lista numerada. Eu consigo acessar qualquer elemento dessa lista de forma numerada, né? Usando essa notação daqui, ó. Tá? Esse elemento aqui, se eu botasse B1, eu acessaria o 2, tá? Então eu tenho aqui 0, 1 e 2. B2, eu acessaria o 3. E se eu botasse B3, ele vai me dar um erro que list index out of range, né? O índice que eu botei aqui na lista, ele está fora do range, tá? Do intervalo de índice que essa lista suporta, né? Então quando eu botei aqui deu errado. E essa coisinha aqui que é curiosa, né? 0, 1 e 2 é a maneira como as coisas são. No Grasshopper eu também posso pegar qualquer elemento de uma lista pelo índice. Eu tenho uma caixinha daquela que eu consigo fazer exatamente o que essa anotação daqui faz. Certo? A gente consegue acrescentar coisas numa lista também. Se eu botar aqui b.append 3, 4, né? Para ficar aqui na ordem. E eu botar B agora, ó. Eu tenho 4 elementos na minha lista. Tenho 4 elementos aqui. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. É assim que eles contam. Esse append é um dos principais comandos que você vai usar trabalhando como lista, de colocar coisa nessa lista. Então aqui eu posso fazer um loop, ó. Eu posso fazer um loop dentro dessa história daqui e ir guardando esses valores numa lista para mim. E depois eu tenho essa lista e posso fazer outras coisas com ela. Tá? Posso manipular ela diretamente. É o que o Dynamo faz, é o que o Grasshopper faz. É colocar as coisas em listas. Eu posso ter uma lista vazia. Eu posso definir uma lista aqui chamada C, por exemplo, que ela vai ser vazia. E aqui eu tenho um comando aqui que é leno, ó, que eu ponho B aqui dentro, e ele vai me dar o comprimento dessa lista. Essa lista tem um comprimento ela tem 4 elementos. Ele contou 0, 1, 2, 3, então tem 4 elementos nessa lista. É assim que ele conta, tá? Se eu botar a lena aqui de C, ó, ela vai ter 0 elementos, que ele é uma lista vazia, certo? Se eu usar para uma variável no Python, ele vai me dizer que não se aplica. Essas coisas não se aplicam, nem o append, nem o len, vão se aplicar para essas coisas de variáveis, tá? Eu posso trocar também o valor de um elemento dentro de uma lista. Eu estou com minha variável A, ó, aqui em cima, ela está com o valor de 3. Se eu quiser trocar o valor de A, eu posso dizer que A é igual a 4 e A passa a ser 4. Se eu quiser trocar um valor da minha lista, eu posso dizer aqui que B2 vai ser igual, eu tenho aqui 0, 1, 2, vou botar assim, B2 vezes 2. E agora, minha lista, ó, ele pegou aqui 0, 1, 2, ele multiplicou o valor anterior por 2 e manteve o outro. Qualquer operação que eu faço com variável, eu posso fazer com os elementos da minha lista. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar um pouquinho com a lógica de listas quando a gente está trabalhando com
modelagem paramétrica, porque é ali que a gente opera. É nessa ideia de listas que a variável, que a modelagem paramétrica opera. É necessário que seja por listas? Não, mas as principais ferramentas de modelagem paramétrica operam dessa maneira. Né? Operam com essa, é o que chama de estrutura de dados. Eu consigo, dentro de um nome só que eu defini, de um elemento só que eu defini, uma variável, se quiser, chamar assim de simplificação, eu consigo colocar quantos valores eu quiser e quantos valores eu precisar. Certo? Bom, é isso daqui que eu queria mostrar. O loop for eu acho mais fácil a gente mostrar. Dentro de... tem uma coisa de listas também. Ó. Essas listas aqui, todos os meus valores, eles são com o mesmo tipo de dado. Porque é um inteiro. Eu posso combinar numa lista aqui em Python qualquer tipo de dado dentro dela. Eu posso ter uma lista que tem um inteiro, um float, um verdadeiro ou falso, né, um booleano, uma string, um caractere, pode ter tudo isso aí. Aí eles vão classificar que são listas homogêneas e listas heterogêneas, né, pode ter tipos de dados diferentes dentro da mesma lista. A gente vai trabalhar basicamente com listas homogêneas. Tá? A gente vai criar listas de forma que elas sejam homogêneas, que tenham o mesmo tipo de dado. A gente vai querer trabalhar assim, porque é o que se usa mais, de fato. Né? Na prática de modelagem paramétrica, na nossa área, a gente vai usar, o Grasshopper vai trabalhar com listas homogêneas a maior parte do tempo, e essa é a ideia que a gente tem. Né? Então, essa daqui é a base, a ideia da lista é essa, é uma estrutura de dados que ela vai conseguir guardar vários valores. Então, se eu tenho uma lista como essa lista C aqui vazia, ó, eu posso começar com ela vazia, e dentro de uma repetição, colocando coisa dentro dela. Colocando coisa dentro dessa lista. Tá? Vamos lá. Bom, vamos abrir aqui um arquivo. New File. E esse arquivo daqui eu vou começar a trabalhar essa ideia daqui dessas três entradas. Eu vou ter a cota inicial, o número de pavimentos e o piso a piso, igual a gente fez nos outros arquivos, tá? Eu vou botar tá? Eu vou começar com minha cota inicial e vou usar uma função input que vai me pedir um texto aqui dentro, né? Ok? Bom, esse é o texto que ele vai mostrar e ele vai carregar o valor na minha cota input, tá? E esse /n é para ele pular uma linha, aquele código para eu começar a digitar na linha de baixo. O valor da cota inicial, CTA, não era isso que eu queria, da cota inicial. E eu vou, depois que você pega esse valor para dentro do programa, a gente transforma ele num float. Então, eu vou fazer logo na mesma linha, que é o mais comum que vocês vão encontrar se vocês forem pesquisar isso daqui, tá? Eu mostrei na outra aula que a gente podia fazer isso em 2 etapas. Então, o que ele está fazendo? Ele está botando uma mensagem e o computador fica esperando eu digitar o resultado. E aí, quando ele pega isso daqui, ele transforma num float, o número digitado, e armazena nessa variável. Tá? Depois a gente pode copiar isso daqui para as outras cotas. Ó. Seleciona isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Esse aqui vai ser um int. E o nome dele vai ser npav. Número de pavimentos e... Esse aqui eu vou chamar de PAP. E aqui é só trocar a mensagem, né? Aqui eu vou botar número de pavimentos.
Vou deixar assim sem acento, tá? Para não ter que ficar resolvendo o problema de codec. De piso a piso, tá? Ok. Essa é a base disso aqui. E agora eu vou ter que fazer uma repetição, tá? Eu podia fazer uma repetição com while e com o contador, certo? Agora a gente vai ver um pouco do for, né? Como é que funciona esse loop for que a gente vai usar para recepção. O for é o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui na outra interface, ó. Se eu tenho aqui, eu vou escrever aqui for e é uma variável i que eu estou criando in b 2 pontos, porque ele vai um bloco de código. Eu vou botar print b aqui, ó, print i, perdão. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele pegou o meu elemento b aqui, ó, e ele percorreu todos os valores. Esse i aqui, na primeira vez que ele rodou o for, ele tinha um valor de 1. E ele imprimiu 1 aqui. Da segunda vez, ele passou para o segundo elemento. Da terceira para o terceiro, da quarta para o quarto. Ele foi seguindo todos os elementos dessa lista de cá. E ele foi imprimindo cada um dos elementos. Eu não precisei... ele foi pegando os valores. O for, ele percorre um elemento interável, né? For alguma variável qualquer. Essa variável poderia ser... Esse i aqui podia ser qualquer nome, tá? Vou fazer aqui de novo, for elemento in, é uma palavra reservada, b, 2 pontos, ele vai entrar cá para mim, eu vou botar aqui print i, print elemento, elemento. Isso aqui é um nome, for é alguma variável, é alguma coisa que eu vou querer usar depois, tá? Vou querer usar uma dessa sequência daqui, tá? Não é a maneira mais comum de usar o for. Quando vocês usaram em C, vocês usaram de uma outra maneira. Você definiu a variável, ela começava com um certo valor e ela terminava de uma outra maneira, tá? Agora tem uma função que é muito útil aqui para a gente, ó. É uma função que se chama range, é uma função do Python simples. O range, olha o que ele faz aqui para mim, ó. O range é uma função que tem 3 entradas, tá? O range ele vai me dar, basicamente, uma tradução, é uma sequência, tá? É uma sequência de números inteiros que ele vai me dar, começando no primeiro valor que eu botar e terminando menor que o último valor. O range ele tem 3 etapas, ó. Eu vou botar aqui, eu quero começar em 0, terminar em 4, e eu tenho outro valor, eu quero que ele vá de 1 em 1, tá? Essa sequência, quando você configura um range, essa sequência ela é criada à medida que você executa o for. Eu preciso botar ela dentro de um for para a gente entender o que está acontecendo com ela. Ó. E aí eu vou voltar para cá. Na verdade, ó, eu posso botar ela aqui. Vou botar aqui uma variável R, botar range, botar aqui 0,4,1. Tá? E eu vou botar aqui for i in R, print i, tá? Bom, ele começou em 0, tá? Ele vai terminar menor que 4. Essa é a ideia dele, termina quando é menor que 4. E ele está indo de 1 em 1. Está indo de 1 em 1. Então ele foi 0, mais 1, 1, mais 1, 2, mais 1, 3. Chegou no 4, ele parou. Tá? Se eu botar o range, ele vai aceitar que eu coloque 3 valores nele, 2 valores ou um valor só. Se eu botar só 2 valores no range, ó, fizer essa mesma coisa aqui, ó, for
E in range. Aí eu vou fazer aqui direto, ó. Range 0, botar aqui 1,5 para ficar um pouquinho diferente, ó. E aqui eu vou botar print i. Ele começou em 1 e foi até menor que 5 de 1 em 1, tá? Se eu não ponho um valor aqui no final, ele assume que essa sequência é de 1 em 1. Se eu botar 2, ele vai pular de 2 em 2 até ser menor do que aquele elemento e assim por diante. E se eu botar um valor só, ele me deu, ele considerou esse aqui o final. Ele considerou com um valor só, ele assume o nome dessas três entradas, né? Start, Stop e Step. É tudo com S. O Start é em que número ele vai começar. O Stop é em que número ele vai terminar, menor do que aquele número, na verdade. Ele não pode ser maior do que o Stop, ele vai ter aqui. E o Step é de quanto em quanto ele vai pular de um número para outro. É tudo inteiro aqui, certo? Então, ó, eu consigo escrever, e é muito comum que a gente escreva, ó, esse negócio que eu botei aqui, for i in b, eu posso escrever ele de outra maneira, ó. For i in range len b, ó. Se eu uso essa combinação daqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o comprimento de B, tá? O comprimento de B, se não me engano, são 4 ou 5 elementos que ele vai dar aqui. Vamos ver como é que está B aqui. No final, eu dei uma mexida. B. 1, 2, 3, 4. São 4 elementos. Ele pegou esse len aqui, ele vai me retornar 4. Então ele vai fazer de 0 até menor que 4, de 1 em 1. É isso que o range vai fazer para mim. E ele está me dando justamente os índices em ordem. Quando você escreve isso aqui, range, len B, né, ele está me dando os índices em ordem, os índices desse vetor B. Eu vou acessar cada vetor desse, ó, numa sequência, ó. Se eu botar aqui print B I, ele vai me dar as mesmas coisas, ó. Porque primeiro, esse valor aqui foi 0, tá? Ele vai até aqui, né? Aqui eu botei 4. Ele está com 4 só. Primeiro o valor foi 0. Quando ele pegou B0, ele pegou o elemento de índice 0 de B. Quando ele pegou B1, ele pegou o elemento de índice 1 de B. B2 e B3. Ele foi na sequência toda, ele foi pegando os elementos de índice igual. Então, se eu uso um range, ó, se eu quero que o meu loop se repita de acordo com o número de pavimentos, eu vou usar um for bem simplesinho aqui, ó. Cadê? O meu for vai ser for i in range n pav. 2 pontos sempre, porque é um bloco de código, tá? Ele vai repetir tudo isso que está aqui. E range n pav. Então ele tá me dando um valor justamente desses índices aqui. Ele vai me dar uma sequência de valores de 0 até menor do que esse valor que eu estou colocando aqui. Ele vai rodar essas coisas todas aqui, porque ele vai começar em 0. Tá? Se eu botar 50, ele vai rodar 50 vezes. Se eu botar 5, ele vai rodar 5 vezes. Só que o valor de i, no caso de 5, vai ser de 0 a 4. São 5 valores que vão de 0 até 4. Tá? Vamos imprimir isso daqui e ver como é que ele fica. E vamos rodar para ver como é que ele fica.
Primeira vez tem que salvar, né? Valor da cota inicial, 0, por que não? Número de pavimentos, 3, para ficar o número. Distância 3 também, tá? Eu não estou usando a distância para nada por enquanto, tá? Então ele imprimiu aqui para mim 0, 1, 2. Ele imprimiu 3 coisas para mim. E foi esse número de pavimentos aqui que ele está como 3. Ele, na primeira vez ele é 0. Ele pegou esse valor 3 e criou um range 3 para mim. O range 3 ele vai me retornar 0, 1 e 2. São essas coisas aqui que ele está me retornando. Tá? Bom, com essas ideias daqui, ele vai percorrer esse range como se ele fosse uma lista. O range ele não cria uma lista, ele cria uma lista em tempo de execução. Quer dizer que cada vez que eu for rodar, ele vai criar essa lista, ele vai criar um elemento novo dessa lista, até o final, até ele chegar no final. A gente pode transformar um range numa lista, mas não é o caso aqui. E eu, com esses valores aqui, 0, 1 e 2, eu consigo fazer uma conta que vai me dar esses 3 pavimentos, 0, 1 e 2. Ele vai me dar esses 3 pavimentos com as diferentes alturas. Né? Meu primeiro elemento, a primeira coisa que eu vou ter é a cota inicial. Tá? E meu primeiro elemento ele vai ter que sair a cota inicial. Certo? O outro vai ter que sair, o segundo vai ter que sair a cota inicial mais um pavimento que a gente colocou. O outro vai ter que sair a cota inicial mais 2 vezes isso aqui, né? Cota inicial mais... Esse vai ser o segundo. O outro vai ser, o terceiro vai ser mais PAP 2 vezes, tá? Com esse comando range, eu não tenho como... o ideal seria eu colocar um step ali, o step dele fosse já a minha distância de pavimento, porque eu não precisava fazer nada. Só que eu não consigo colocar aqui. Esse range só trabalha com inteiro. Tem um outro range que trabalha com float, mas... Certo, está dando um erro. Porque você criou um bloco de código aqui, você não tem nada no seu bloco de código. E aí, essa é a ideia do bloco de código. Você tem que ter alguma coisa aqui. Aqui, ó. Você tem que escrever alguma coisa aqui. Pode ser um print. Isso daqui é do ano passado, né? Certo. Roda aí, dá um. Vai ter que salvar. Aí ele tá. Aqui a barra fica invertida. Muda essa barra. Só mudar isso. Isso aí é bobagem, é só para a impressão ficar no nível de baixo. Então, essa ideia do bloco de código aqui volta para ela. Tá? Mas eu tenho uma conta bem simples, ó. Para resolver isso daqui. Ó, na primeira vez eu tenho que imprimir a cota inicial. Depois eu tenho que imprimir a cota inicial mais o piso a piso. Depois que ele rodar de novo, é mais o piso a piso aqui. Depois mais o piso a piso. Sabe? Cada vez que eu for rodar o algoritmo, ele tem que somar mais um piso a piso para essa minha conta de carga. E tem uma continha simples que a gente consegue. Porque assim, ó, o range. O range eu só posso trabalhar como inteiro. Int
e int, tá? Se eu pudesse botar um float aqui, um float no step, já estava resolvido. Ele começa na cota inicial, ele vai, né, seguir tantas vezes e tal, ele vai dar tantas vezes, e meu step seria o piso a piso. Mas eu não posso usar um step que não seja inteiro aqui, e a gente dificilmente. Muitas vezes é muito comum que o piso a piso não seja um valor inteiro, né? Ele seja um valor quebrado. O que é que eu faço? Qual é a conta que eu faço aqui, usando o índice para calcular minha cota final? Primeira vez ele vai imprimir cota inicial. Com o meu índice 0, eu vou imprimir isso daqui. Quando é o índice 1, o resultado vai ser isso aqui. Quando é o índice 2, o resultado vai ser daqui para cá. O índice 3, o resultado é essa. 4, e assim por diante. Qual é o padrão que tem aqui? Esses aqui são os índices. É o que está saindo aqui, é o I do meu for, certo? É esse bichinho daqui. Opa. É esse I daqui, ó. Esse valor aqui é o I. Quando ele é 0, eu tenho que imprimir isso daqui. Quando ele é 1, o meu é isso daqui. Quando ele é 2, eu vou mais PAP, né? Quando ele é 3, ele vai até aqui. Quando ele é 4, vai até aqui. Se eu quiser fazer uma conta só, para ele me retornar isso direto, tem uma conta que resolve. A conta tem cota inicial, tem o PAP e tem o índice. Vocês conseguem ver qual é essa conta? Que entrega direto aí. Aqui no 1 eu somei quantas vezes o piso a piso com o índice 1? Uma vez. No índice 2 eu somei quantos? Quantas vezes? Duas. No índice 0 eu somei quantos? Quantos PAP? 0, né? Cota inicial. Tem alguma coisa aí, né? E então aqui eu somei o resultado que eu quero imprimir para o pé direito vai ser cota. E como foi que eu botei ali? Init, né? Terminei com T. Mais I vezes. Dá certo isso daqui? Isso aqui vai ser a cota, né? A cota desse elemento. Vai ser a cota inicial mais I, o valor de I. Quando ele é 0, 0 vezes PAP vai dar 0, vai dar a cota inicial. Quando ele for 1, ele vai somar isso daqui uma vez. Quando ele for 2, ele vai somar duas vezes. E a gente vê que isso vai dar certo para qualquer número de pavimentos que eu colocar. Então, com essa continha, a gente resolve boa parte daquele problema que a gente tem, ó. Se eu botar aqui um print, ó, cota init mais, vou abrir um parênteses aqui dentro só por clareza, tá? Porque ele faria isso de qualquer jeito, I vezes PAP, tá? Por enquanto ele está imprimindo só, imprimindo esse valor, certo? Ele vai imprimir direto isso daqui e tomara que ele dê certo. Vamos testar para ver se ele vai dar certo agora. Vou dar cota inicial, vou botar aqui 3.10. Número de pavimentos, vou botar aqui 10. Valor da distância entre pisos, vou botar 3.00 para dar um valor fácil de confirmar. Então ele começou 3.10, depois ele foi para 6.10, 9.10, 12.1, 10, 15.10, 18.10, 21, 24, 27 e 30. Deu a soma toda certinha, ó. Ele tem todos esses valores daqui. Vamos lá, vamos ver. Coloca 20 nisso aqui, ó. Porque ele tem que ser um inteiro. Ele tem que ser um número de... Não é 20, não é?
Esse é o tipo de dado. Tem que ser o dado inteiro. O range não vai aceitar. Potencial. É porque essa função daqui, ela só aceita um inteiro. Se você pensar no AutoCAD, você vai dividir uma linha, você vai dividir em 5 ou em 6 partes. Aquela então só vai aceitar como inteiro. Vai fazer uma contagem de pias no AutoCAD. Ele vai também um tipo de dado ali inteiro. A altura de instalação da pia aí vai ser um pouco. Metro, pode ser 25, 2, uma bancada, 0,75. Essa é a ideia daqui, tá? Claro. No código. Vamos lá. No código, não é que você quer? O código é esse de cá, ó. Aqui é só essa continha daqui, ó. Tá. Aqui o problema que está proposto, ele está resolvido. Certo? Eu queria fazer... o que tá ele vai calcular isso daqui e o print mostrar na tela. Ele mostrar aquele resultado ali para a gente na tela. Tá? É o que ele vai fazer. Isso daqui é a conta. Ele pega essa cota mais níveis isopita e vai retornar esse valor. Tá? Essa mesma lógica que a gente usa aqui, ó, a gente pode usar para fazer uma malha de pilares. A gente pode usar essa mesma ideia daqui. Ele vai te dar sempre, você tem uma medida, uma distância entre elementos, e você tem o número de elementos que você recebe aqui, ó, vai ser o I, vai ser o número de elementos, nesse range. Isso daqui você pode usar. Se você botar 2 um dentro do outro, você faz em X e Y. Essa ideia. Essa ideia daqui, ela é importante. Né? Como é que eu crio essas distâncias iguais, acumulativas, né? Até um limite que eu estabeleci. Tá? Queria fazer uma outra coisa ainda, só para a gente ter uma ideia de listas. Eu não vou imprimir dessa vez. Eu vou criar uma lista e depois eu vou imprimir essa lista. Fazer assim, tá? É só para a gente ver. Eu mostrei que tem um comando append, que ele é muito importante ali, tá? Então eu vou ter... Que é esse comando daqui, ó. Que eu mostrei aqui em cima. Eu tinha uma lista daqui qualquer. Como é que dá o clear aqui? Eu esqueci como é que dá o clear nessa janela. Eu acabo fechando e ela abrindo de novo. Mas vamos lá, ó. Eu tenho uma lista aqui chamada de B. Ele fica ruim. Mais um pouco. Verifica. Fica até um pouquinho melhor. Ó. B vai ser... Vamos ver aqui, ó. B, tá, ele zerou. B vai ser igual a 1,2,3, certo? Tá aqui o B. Eu posso acrescentar valores, ó. B.append. Botar um valor de 5 aqui, ó. E agora o meu B recebeu esse valor daqui, tá? Agora eu só posso botar ponto append se essa minha variável aqui já é uma lista. Se eu tenho uma outra variável qualquer, aqui eu não defini nada, eu não tenho uma variável C, ponto append, ele vai reclamar que o C não foi definido. Se eu botar aqui C é uma variável comum, não é estrutura de dados, e botar C.append 2, ele vai dar que o objeto inteiro, ó, que esse valor inteiro não tem nenhum atributo chamado append. Ele não faz nada com essa informação de append. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso definir C como uma lista vazia e depois botar C.append 1, por exemplo, ó. E agora C é uma lista com um elemento só,
que é o número 1, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui no código. Agora foi. Aqui no código eu consigo fazer isso daqui, tá? Eu posso criar aqui uma lista chamada cotas, por que não? E eu tenho que dizer primeiro que ela é uma lista vazia, tá? Para eu poder usar o append e colocar valores dentro de uma lista. Se é uma lista vazia, eu posso trocar esse nome print aqui agora, ó, por cotas.append. E aí ele vai carregar esses elementos aqui dentro da cota, ó. Então o comando append ele é no Python ele é assim. Cotas.append, tá? Eu vou imprimir aqui por curiosidade, ó. Ele está imprimindo aqui o comprimento dessas cotas, tá? O comprimento desse elemento cotas. Então, a primeira vez que ele rodar, ó, eu vou ter uma coisa só dentro de cotas. Na segunda eu vou ter duas, na terceira eu vou ter três. Aqui eu vou botar também, vamos botar isso aqui, ó, também. Print cotas, só por uma questão, ele vai, toda vez ele vai imprimir, ele vai mostrar o tamanho dessa lista e vai imprimir esse vetor, esses elementos aqui, só para a gente ter uma ideia melhor do que e revisar um pouquinho da parte de loops, ó. Então ele está aqui, ó, falou da cota inicial, vou botar 10. Deu algum erro aqui, vamos rodar de novo. Número de pavimentos 5. For da distância de piso 2.88, que o mercado gosta. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Na primeira vez que ele rodou, eu tinha um elemento só na minha lista. E era o 10. Eu comecei com a lista zerada, mas meu print está depois do append, ó. Meu primeiro print, ele está depois do append, tá? Só lembrando aqui, ó. Botar esse aqui de ladinho. Pronto, ó. Meu primeiro print está depois do append. Então, quando ele vai imprimir o comprimento dessa lista, ele já está com o número 1. Ele tem esse negócio aqui que chama 10. Depois ele roda de novo, e ele somou 2.88. Essas coisas aqui acontecem, tá? Em programação tem truques para lidar com isso. Ele aqui dá 12,88, né? Ele chama de erro numérico. A gente lida com isso aqui de outras maneiras. Mas aqui de 3, ó, ele está me dando aqui o valor seguinte. E 4, ele vai assim até o final dos meus 5 valores, ó. Aqui eu já tenho 5 elementos na minha cota e ele está imprimindo esses elementos todos aqui, certo? Bom, lembrando, na verdade eu não quero imprimir isso daqui a cada passo, eu quero imprimir minhas cotas no final, elas estão todas aqui nas 20 cotas. Então, vou lembrar um pouquinho da ideia de um bloco de código. A gente tem um loop while, a gente vai ver if else, quando a gente for fazer a premissa com diagonais da gente. A gente vai ver no if else isso também. Mas é o seguinte, ó, eu tenho alguns comandos que exigem que eu defina um bloco de código. Se eu estou criando uma repetição com for, eu tenho que dizer o que é que eu vou repetir e quando é que eu vou parar de repetir e seguir o programa. A ideia é que o programa fique preso nesse for enquanto eu tiver um i aqui dentro dessa sequência. Oi? Então, ó, lembrando que é um bloco de código no Python, tá? Quando vocês viram C, sempre que você definir um bloco de código, o que você tinha que fazer era você pegava um for, você abria um colchete, tá? E fechava e tal. O Python, como disse o Luciano Ramalho
É uma linguagem com desenho tão bonito quanto uma obra da Bauhaus, né? Ela tem um design tão bonito quanto o xadrez da Bauhaus, do Marcel Breuer, e ele usa só indentação para fazer o bloco de código. Eu tenho uma linha aqui, é um for, é uma linha que vai determinar um bloco de código, tá? Então eu termino ela com 2 pontos. E depois eu começo com tudo que vai ser repetido, o que ele chama de indentação. Ele está para frente dessa lista. Quando eu voltar para cá, significa que eu terminei a minha repetição do código. Então aqui, ó, eu estou imprimindo esse cotas aqui, ó, todas as vezes. Se eu volto ela para cá, para o começo, para a linha 0, ele só vai imprimir no final. E vai ficar um pouco mais elegante. Valor da cota inicial. Botar o mesmo valor aqui da outra. No pavimento 5. Botar 3 aqui. Ele ficou imprimindo só isso daqui, ó. Ele ficou repetindo essas duas coisas daqui, ó. E quando ele sai, ele vai ficar, o for vai deixar ele preso nisso daqui. E aqui foi 5 vezes, né? De 0 até 4. 0, 1, 2, 3 e 4 foram os valores que assumiu, né? Primeiro foi 0. Depois rodou a segunda vez, ele foi 1. E aí eu somei uma vez o pavimento inicial. Depois ele foi 2. Depois 3. E depois 4. Porque eu coloquei 5 aqui coluna de pavimento, tá? Ele foi de 0 até 4, tá? E aí ele ficou preso nisso daqui 5 vezes. E depois, quando ele terminou essas 4 vezes, aí que ele continuou para essa linha de baixo. Então essas duas aqui foram repetidas 5 vezes e depois ele foi essa. Isso é importante para você entender como é que funciona os blocos de código no Python, tá? Eu uso uma palavra e aí a gente vai ter for, pode ser o if, que vai te dar um bloco de código, o while, isso aqui vai te dar um bloco de código, tá? Quando você termina de escrever o comando, ele vai com 2 pontos e você volta para a linha de baixo com um número constante de espaços. O padrão se pede que seja 4, tá? Para a linguagem ficar bonitinha, que nem o xadrez da Bauhaus. Eles decidiram que é 4 espaços que você vai usar. E a tecla Tab vai te dar 4 espaços. Se você descer ali e der um Tab, ele vai te dar 4 espaços. Certo? É isso aqui. Toda vez que você tem um bloco de código, você tem que ter uma indentação para frente, só revisando aqui que a gente viu, ó. E todo mundo tem que estar no mesmo lugar aqui, ó. Eu posso fazer com um espaço só? Posso. Desde que todo mundo do bloco de código esteja nessa lista com um espaço só. Isso daqui vai rodar. Isso daqui não vai rodar, tá? Isso aqui não vai rodar. Isso daqui vai rodar, tá? Isso daqui vai rodar também. Se vocês tiverem os dois no mesmo lugar, tá? A exigência é essa. Tem que ter algum espaço. Você não pode começar rente com o código. E o código fora de blocos de repetição, bloco de código, ele tem que estar sempre no início da linha. Ele não aceita. Se eu der um espaço em qualquer dessas linhas aqui, ele vai dar um erro, até nessa. Aí ele tem que estar sempre aqui, e aqui dentro ele tem que ter, de preferência, o padrão de 4 espaços ou uma tecla Tab, tá? Mas quando a gente está digitando, ó, se eu digitar aqui outra linha que vai dar um if, a igual a true, 2 pontos, ó. Quando eu dou Enter, ele já me dá a indentação padrão. Quando eu escrevo 2 pontos e dou Enter, o cursor já vem para o lugar certo. Quando você tem Enter, ele vai. Quando você quiser cancelar, você vai apagar e voltar para o elemento inicial. Certo? Como é que isso é usado na prática mesmo legal? Vamos ver algum exemplo aqui do menininho aqui, do Grasshopper, tá? Vamos ver o que é que eu tenho aqui. Vamos fechar esse bicho daqui.
Esse daqui eu acho que é. Oi? Já te digo. Vamos ver esse código aqui, ó. Esse é um código Python dentro do Grasshopper. Eu vou olhar ali o que é. Luísa, quer saber? Vou apagar o código. Nem hipótese não, você não vai ter você está usando hipótese como tapete, então você não precisa ter hipótese. Você tem que pegar uma lista. Você usar o hipótese, então, antes de começar o sol. Oi, não, if não é para colocar não. Aquele if ali a gente conversa na próxima aula. Nós podemos fazer entrevista legal. Ó, isso aqui é um exemplo de código. Ele está disponível, tá? Para vocês baixarem. Aqui eu estou fazendo comentários, né? O que é que eu vou fazer com essas coisas, ó. Tá? Eu estou copiando esse elemento de um lado para o outro, ó. Aqui eu botei for i in range n andares mais 1. Por que eu botei isso daqui? É isso aqui, ó. Eu disse que não estava preocupado com isso, mas agora eu vou mostrar que tá. Isso aqui a gente vai apagar, ó. Aquilo ali depende de como você conta os andares, tá? Eu posso contar os andares começando do térreo, se eu montar o primeiro andar. Se eu quiser que o primeiro andar seja só o primeiro, o térreo não seja 0, eu vou botar em NPAV mais 1, né? Então, se eu for em NPAV 4, ele vai rodar 0, 1, 2 e 3. Ele vai terminar, vão ser 4 lajes, mas 1 é a laje do térreo, tá? Se você quiser que ele comece a contar 5 andares, seria térreo mais 5, aí você botar bem NPAV mais 1 nesse código e ele vai rodar igual, certo? Ó, esse daqui... aí aqui o que é que eu fiz? I vezes PA mais, ó, piso a piso, ó, o I, que está saindo dessa sequência daqui, ó, igual aquela que a gente fez, só que está com mais 1. E ele está posicionando, multiplicando por esse eixo Z daqui, né, pela direção do eixo Z. E ele tá, bom, e depois eu vou rotacionar esses objetos e estou fazendo essas coisas todas, ó. Esses elementos que estão acontecendo aqui, ó, é uma função copy objects, ó. Eu estou usando rs ponto. O que é isso? É o que a gente viu na aula anterior, ó. Eu importei essa biblioteca aqui do Rhinoceros com o nome de ponto .rs, ó. rs. E importei algumas coisas, um ponto 3D, um vetor 3D e um plano de uma outra biblioteca do Rhino. E dessas duas importações aqui para eu poder mexer na geometria. E a base é essa, tá? Eu estou copiando. A multiplicação aqui é um pouquinho diferente, ó. Porque é o seguinte. Eu estou multiplicando por um eixo Z, tá? Oi? Foi, né? O que é que eu estou fazendo? Eu estou entrando com um contorno. Vamos mostrar aqui mais ou menos o que é que eu estou fazendo, ó. Nesse de cá. Vamos para aqui para uma vista de topo. Vou desenhar aqui uma curva qualquer. E vou puxar essa curva aqui dentro do comando, ó. E agora vamos para o perspectiva, tá? Tá aqui, ó. O que eu tenho aqui é um edifício baseado nessa curva.
Eu estou entrando aqui com um negócio chamado contorno, que é uma curva que eu desenhei aqui embaixo, tá? E essa curva eu vou copiar ela para cima, tá? E eu faço isso usando um comando que eu importei aqui do Copy Object, ó. Eu pego um contorno, a posição do contorno aqui, e eu vou copiar esse contorno auxiliar, tá? Esse objeto aqui que eu estou pegando, fazendo alguns truques aqui para fazer uma coisa a mais, mas é aquela mesma conta, ó. I vezes pap vezes esse vetor z que eu tenho aqui, tá? Vezes, é um vetor unitário, tá? Eu estou multiplicando, eu estou levando ele não como um valor numérico, mas como eu estou movendo ele para cima. Então x vai ser 0, y vai ser 0, e o z aqui, que é 1, ele vai pegar esse valor de cá e ele vai sair como um vetor mesmo. Toda vez que a gente move um objeto num programa de CAD ou de BIM, a gente está usando um vetor, só que a gente não percebe isso diretamente, tá? E depois ele vai fazer outras coisas, ó, vai rotacionar os objetos e depois ele vai criar uma face e depois ele vai extrudar essa face desse objeto, tá? Não quero salvar nada. E aqui eu tenho minhas variáveis de entrada, ó. Eu tenho alguns pontos. Eu tenho essa curva aqui que eu entrei. Eu posso modificar essa curva por aqui. Modifiquei a curva, tá? Meu prédio agora está assim. Eu tenho um número de andares, ó. N andares está aqui, ó. Eu posso crescer ou diminuir. Eu tenho a altura da laje que eu posso definir aqui. 30, 20, tá bom para essa laje. E eu tenho aqui a altura, o piso a piso aqui, ó, ele está com 3,7. Posso ter pé direito maior ou menor. E ele faz também uma rotação desses elementos, tá? Então eu vou ter isso aqui mais rotacionado ou menos, tá? Isso aqui dá para você fazer o estudo preliminar de projeto de múltiplos, como é? Projeto de múltiplos andares, como é? Pavimento múltiplo, como é o nome da matéria de projeto? Edifício multifuncionais, é? Então aqui dá para fazer quem pegou grotesco, né? Quem pegou grotesco pega esse aqui para fazer, tá? Isso está disponível no site, isso está aqui, ó. Deu errado aqui. Tem edifício de pavimentos em alguns lugares. Esse que você vê o algoritmo em Python, eles estão aqui, ó. Material de estudo Python Grasshopper. É aqui que ele vai estar. Ele vai estar aqui em múltiplos pavimentos, ó. Esse arquivo final ele vai funcionar no Rhino 6, que está aqui nas salas de 7. E essa versão R8 vai funcionar no Rhino 8. São os que a gente vai baixar para fazer, tá? Aqui tem um trabalho de alunos, que está aqui. Ele descreve, ele faz um negócio que é um pouco diferente. É bem legal esse trabalho. O pessoal já se formou.
mas é um trabalho bem bacana. E aqui vocês acham, tá? Tem outros, quem tiver interessado em múltiplos pavimentos, tem outros algoritmos que estão aqui também, ó. São esses dois primeiros links, esse aqui também tem, ó. Agora esse é Grasshopper puro, não usa nada do Python, tá? Ele vai ter aqui, o Breeze paramétrico, depois Morph. Ele tem esses dois links aqui, ó. Múltiplos pavimentos, ele tem aqui 3 soluções, tá? E tem um link para aquelas soluções em Python. E ele tem esse composição aleatória, que é o que eu mostrei na aula passada, tá? Esse aqui você baixa direto ele. Mas eu mostrei na aula passada e está lá explicado como é que o algoritmo funciona, tá? O negócio aqui é que tem que dar uma estudada no Rhino e no Grasshopper, tá? Para entender, a gente vai ver isso na segunda unidade. Eu prometo que a gente vê isso quando vocês vão poder instalar e testar essas coisas. Por enquanto, eu quero deixar claro que lista é um negócio que tem índice, tá? Que você não sabe... É usado principalmente quando você não sabe quantas variáveis você vai precisar guardar de antemão. Isso vai ser determinado quando o programa estiver sendo executado. E tem esse negócio de índice aqui que é muito útil para fazer com que as coisas aconteçam. E você pode estocar informação em uma lista, certo? Essas são as coisas principais mesmo, tá? Fizeram? Vocês sabem que isso aqui é avaliação, né? Da disciplina. Eu vou desligar até a gravação.